em tua presença agora e temos a certeza que o Senhor é Deus para fazer mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento através dessa palavra, que ela venha ser como bálsamo no nosso coração. Queremos assim ouvir a tua voz, em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Por isso fala conosco, pela tua palavra, fala conosco, através da tua verdade, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pega a sua Bíblia, abra no livro de Josué, capítulo de número 5. Livro de Josué, capítulo de número 5. E sucedeu que estando, versículo 13, e sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Verso 14, e ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse: O que me diz, meu senhor, ao seu servo? Verso 15, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que está é santo. E fez Josué assim. Às vezes no nosso coração, nós ouvimos uma direção de Deus, e às vezes nós não entendemos o porquê, qual o motivo. E ainda que seja no coração, a pessoa ela questiona. Mas por que isso é necessário? Por que isso é possível? Você quer ver um assunto que muitas pessoas às vezes elas torcem o nariz, como diz, em relação a dízimos e ofertas. Muitas vezes no coração a pessoa ela questiona, mas ela não entende. E nós olhamos um pedido de Deus a Josué, para que Josué tirasse as sandálias dos pés. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver Deus fazendo esse mesmo pedido a Moisés. Quem é Josué? Josué, ele era um servo de Moisés, um ajudador de Moisés. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Josué, ele estava bem próximo de Moisés, aonde, na maioria das vezes, onde Moisés estava, Josué estava presente ali. E quando nós observamos esse pedido do Senhor a Josué, eu vou aqui conjecturar, talvez Moisés falou a Josué dessa experiência que Moisés teve com Deus. Que quando o Senhor pediu a ele para que ele se tirasse as sandálias dos pés. E quando eu observo isso aqui, a mesma forma, da mesma maneira, acontece com Josué. Mas por que isso? Nós podemos entrar em vários aspectos. Primeiro, aquilo que é do homem pode nos afastar de Deus. Então, é necessário se despojar de tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor. Veja que Jesus só pôde agir sobre a vida de Lázaro quando a pedra foi tirada. Mas nós podemos entender aqui também da seguinte forma, que isso representava e representa que Deus dava Jericó nas mãos do Senhor. Era como se Deus fizesse Josué lembrar que da mesma forma que Deus havia feito com o Moisés, o Senhor seria com ele. E quando nós lemos Josué, capítulo 1, versículo 3, o Senhor diz assim: E todo lugar, o Senhor está falando a Josué, que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Então é como se o Senhor falasse: Josué, eu estou te dando Jericó nas suas mãos. Jericó representa aquilo que nós não podemos vencer.
É aquilo que é intransponível. Jericó era uma muralha que alguns declaram entendidos que você poderia construir uma casa em cima. Era uma muralha reforçada. Então, assim, não haveria força humana ali para derrubar aquela muralha. Eles dependiam totalmente de Deus. E diante de situações que nós enfrentamos, nós precisamos observar. A Bíblia diz que no versículo 15, no final do versículo, e Josué fez assim. Josué não questionou a Deus por que daquilo que Deus havia pedido a ele, mas ele obedeceu. Para que nós venhamos ver muralhas caírem, nós precisamos seguir as orientações que Deus nos dá. Só que o homem, na sua sabedoria, no seu conhecimento, às vezes ele quer deixar as orientações de Deus, da palavra de Deus, às vezes para seguir, sei lá, a orientação da cabeça do homem, orientação daqui, orientação dali, e sai dos princípios que Deus dá. Mas quando nós observamos, nós vamos entender, primeiro, que Deus tinha uma forma, que Deus tinha uma maneira para que aquelas muralhas, elas fossem derribadas. Da mesma forma, os problemas, as batalhas, as adversidades que enfrentamos, nós olhamos para a Bíblia e nós vamos observar como nós podemos vencer. Eu gosto muito de Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, a minha luta não é contra pessoas. A minha luta é contra principados e contra potestades. Essa é a nossa luta. Então, nós batalhamos fisicamente, sim, mas não podemos esquecer que a nossa batalha também é de joelhos, através da oração. Então Deus só vai mostrar o seu propósito, o seu plano, quando Josué, ele segue a direção do Senhor. Eu fico imaginando se Josué fosse rebelde à voz de Deus. Ele endurecesse o coração à voz do Senhor. Ele poderia ter perdido a oportunidade de ver aquelas muralhas caírem. E quantas vezes, por causa da rebeldia do coração, muitos estão perdendo essas direções que Deus dá. E muralhas, elas não estão ruindo, estão permanecendo de pé. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos observar algo que para nós é importante. Quando nós vemos a obediência que Josué, ele coloca ao Senhor, porque a Bíblia diz, e fez Josué assim. O Salmo 119, no versículo de número 1, Salmo 119, o versículo de número 1 diz assim, bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. A palavra é bem-sucedido, a palavra é feliz, é aqueles que andam, que trilham os caminhos do Senhor. Há caminhos que ao homem parece direito, Provérbios 14, 12, mas o fim são caminhos de morte. Quantas direções nós queremos trilhar segundo o nosso coração? Quantos caminhos nós queremos trilhar? Às vezes estamos deixando aquilo que a Bíblia nos mostra de lado, como se não fosse precioso, não reconhecendo e não valorizando. Quando nós olhamos Provérbios 16, 1, diz do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Isso é importante. Às vezes a pessoa ela pode fazer planos, ela pode fazer projetos. Josué estava diante ali de Jericó, poderia estar observando se havia alguma brecha, se havia alguma falha, se havia alguma forma. Então, como guerreiro que ele era, ele estava ali projetando. Só que ele precisava da direção de Deus. Quando a direção do Senhor vem, seja a nossa vontade, seja o nosso querer, ele fica de lado. Isso é o que nós precisamos aprender. Por isso que Josué, ele foi um homem obediente à direção de Deus. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Gênesis. É o capítulo de número 6. Rapidinho. E disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo, aqui é o verso 13, perante a minha face,
porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos da arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Betume é uma espécie de piche. É algo usado para vedação, por exemplo. Agora imagine a Noé, porque isso dá trabalho, a arca era grande, mas o Senhor disse, olha, você vai betumar por dentro e por fora. Aí Noé, vamos dizer assim, 120 anos para a construção, ele betuma só por fora. Aí falar, vai demorar muito tempo para fazer por dentro. Mas o Senhor mandou que ele betumasse por dentro e por fora. Primeiro que ele obedeceu a Deus na construção da arca, porque o Senhor falou que viria um dilúvio sobre a terra, mas, ressalvo, nunca havia chovido sobre a face da terra. Nunca se ouvido falar, a Bíblia diz que um vapor regava a terra. E o que Noé fez? Ele obedeceu a direção de Deus. Quando nós olhamos na Bíblia, Gênesis capítulo 6, no versículo 14, diz, e assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Para que eu possa ver esse mover de Deus sobre a minha vida, é necessário obediência à voz do Senhor. As orientações que Deus dá. Só que quando nós olhamos Gênesis capítulo 7, pega aí, versículos 6 e 7 diz, e era Noé, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, e entrou Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Agora, pense comigo, e se Noé não tivesse construído a arca, e se Noé não tivesse dado ouvido a Deus, só sobraria no seu coração arrependimento. Noé poderia falar, mas por que eu não fiz? Por que eu não obedeci? Já não adiantaria nada. Só sobraria remorso. Noé fez, Noé obedeceu e o dilúvio veio. Do lado você tem Gênesis capítulo 26. Livro de Gênesis, é o capítulo 26. O versículo é o versículo 1, a partir do versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerá. E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Primeiro, havia fome na terra. Se havia fome, porque não tinha chuva. Não tinha como regar. Eles viviam plantio e colheita. Como é que você vai permanecer numa terra seca? Mas se há uma direção de Deus, se essa é a direção do Senhor, Deus não vai querer que eu permaneça em algo para que eu venha perecer de fome. Para que venha ver a família agonizar, um filho agonizar de fome. Só que, olha o versículo 6. E assim habitou Isaque em Gerá. O que Isaque fez? Obedeceu. Isso é importante para nós. E quando Isaque obedece, pula para o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Quando nós estamos debaixo da orientação de Deus, nós estamos debaixo da própria bênção de Deus sobre a nossa vida. Por isso que nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que permanecer diante do Senhor e não sair da direção de Deus. E não sair dos princípios, dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Quando nós entendemos a direção que o Senhor dá a Josué, é nessa direção que Josué vai ver Jericó cair por terra. Quando você volta na Bíblia, lá no livro de Josué,
Pega aí a sua Bíblia, volte aí. Só para a gente terminar. Josué capítulo 6. No versículo 1 diz: Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias. E esse sacerdote levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeará a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará. Com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo. O povo subirá nele, cada qual em frente de si. Presta atenção. Deus dá uma direção específica a Josué. Tudo que Josué precisava fazer. Só que quando nós olhamos a direção que Deus dá, parece loucura. Aonde já se viu trombeta derrubar a muralha? Primeiro, se você pega um soldado, por exemplo, um soldado ele quer ir para a guerra. Um soldado não quer ficar lá marchando, rodeando a cidade. Isso não faz sentido. Mas para que nós venhamos ver muralhas caírem, para que venhamos ver a bênção de Deus chegar, é necessário total obediência à direção que Deus nos dá. E um cuidado que nós temos que ter: não mude o plano de Deus. Nós olhamos para essa sociedade e você vê ela mudando os planos, os propósitos, aquilo que Deus fez, a forma que Deus fez. Então, se está saindo, vai dar errado. Cedo ou tarde, o fruto dessa não obediência vai vir. Josué, ele faz exatamente aquilo que Deus pediu a ele. Quando nós olhamos o versículo Josué capítulo 6, deixa eu só pegar aqui que virou na Bíblia. Quando a gente olha o versículo 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. O povo subiu a cidade, a cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Olha que coisa. Por isso que, desde o começo, quando o anjo fala a Josué, tira as sandálias, é como se ali fosse o início. Olha, você quer ver Jericó cair? Você quer ver a mudança chegar? Obedeça a minha palavra. Siga as minhas instruções. Siga o meu plano, o meu propósito, o meu projeto. Assim foi com Noé, assim foi com Isaac, assim é conosco hoje. Para que a gente venha ver esse agir de Deus e ver muralhas caírem, você precisa observar: eu tenho seguido as direções do Senhor. Em quê, pastor? Em tudo. Assim nós vamos ver essa grandeza de Deus, essa glória do Senhor sobre a nossa vida. Coloca essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Por isso, 2 coisas que caminham juntas: fé e obediência. Obediência e fé. Amém? Sentado, fecha os olhos. Pai, primeiro eu agradeço por essa palavra. Eu tenho certeza, Deus, leva o coração da tua igreja a ouvir e obedecer a tua voz. Porque é nessa obediência que veremos, ó Deus, muralhas, o impossível, que veremos situações impossíveis acontecerem. Por isso eu venho colocar essa mensagem, que seja como vida sobre aqueles que estão mortos. Que essa palavra venha cercar corações. E em o lugar onde esta pessoa ela não tem obedecido a tua voz, que ela comece a ouvir e obedecer em nome de Jesus.